Garou, o monstro, tá causando muitos problemas pros heróis e principalmente pros monstros também. O maluco tá tão insano quanto o próprio Saitama, que tá surfando no porta-aviões. Por outro lado, nós também vimos aí o Maitogai lutar contra o Madara, surrando ele completamente e se tornando o ninja mais forte do mundo. E eu te pergunto, quem venceria essa batalha mortal? Garou ou Maitogai? Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Tudo Mais. E uma batalha mortal ou um duelo mortal, como você queira. Nesse duelo mortal de hoje, nós temos caras casca grossa que surraram muita gente nos seus universos. De um lado nós temos aí Maitogai e também do outro nós temos aí Garou. Uma luta muito complicada, afinal estamos falando aqui de caras que quase surraram uma porrada de gente dos seus universos. Um cara que quase derrotou Madara, no seu modo Jinchuriki, e outro cara que derrotou de vários heróis da associação, que também está fazendo um grande estrago em vários monstros no mangá de One Punch Man. Mas antes da gente continuar, garante aquela sua inscrição aqui no canal. Ter você aqui no canal é muito importante para mim e também para você fazer com que você receba mais novidades, seja ela pro universo do One Punch Man, de Naruto, quadrinho, qualquer outro universo. Não fique de fora, cara. Se junta nessa família que a gente tá formando aqui. Muito obrigado por ter você aqui fazendo parte. E quem pediu o duelo mortal aí foi o Black APK. Muito obrigado pela sugestão, Garou e o Maitogai. Então vamos aí começar com o duelo mortal. Garou. O Garou ele tem super força, uma força de vontade extrema. Ele é mestre em arte marcial, sendo capaz de usar o estilo de luta Walter String Rock, Smash Fists, o meu inglês lindo, maravilhoso. E ele assim usa esse estilo muito avançado, né, cara, de artes marciais, e foi declarado como sendo o melhor discípulo de Fang, muito ágil e veloz também, mesmo sem virar um monstro. A adaptação, por causa da sua arte marcial, ele pode se auto-adaptar a situações livremente, onde os seus sentidos também vão ajudar ele. Poder evolutivo, seu poder ele aumenta rapidamente ao lutar contra oponentes fortes. Reflexão de ataque, complemento de técnica, onde ele pode copiar o estilo de luta de seus oponentes e também os transformar eles, né, ela ou eles, de uma forma do seu próprio estilo. Manipulação do ar, regeneração, ele pode se recuperar de ferimentos gravíssimos e também continuar a lutar. Sentidos aprimorados, regeneração instintiva, com suas técnicas, o seu corpo também sendo adaptado, né? Ele pode se mover de forma instintiva sempre quando ele estiver em perigo. Previsão analítica, ele pode bloquear ou parar ataques antecipando os movimentos dos seus oponentes. Aumento de status, ele pode aumentar sua força, resistência, velocidade e até mesmo a sua capacidade de prever as coisas, cara, olha só. No caso então de movimentos dos seus oponentes. Poder da fúria, né, aquele famoso Berserker. Indução de medo, ele não tem medo de finalizar uma luta, mesmo que isso tenha que matar seus inimigos. Criação de pós-imagem, imensa tolerância à dor, resistente à eletricidade. E ele também tem a sua forma de monstro, né, também que ele ganha habilidades como o seguinte: evolução reativa, regeneração, ela é ainda mais melhorada, mesmo sendo cortado, ele se levantou, se regenerou e continua a lutar. Resistência ao calor extremo, resistência à telecinésia e ao fogo também. Geração de ondas de choque, negação da durabilidade, pode entre aspas voar, resistência também ao ácido, e as suas técnicas principais são, no modo geral, tá? Punho de água corrente, pedra esmagadora, um estilo de luta de arte marcial criado para poder refletir e também desfletir ataques, além de também atingir pontos vitais dos seus oponentes. Abandono, um arrebento de Fist Flurry Warrior, uma técnica de respiração que aumenta temporariamente as também estatística dele, né? Assim como física também. Outra técnica é o punho de vento giratório de aço cortante, que é uma técnica criada por irmão do Fang e do Bomber, né? Que Garou chegou a usar, pegou seu estilo de luta, um estilo de arte marcial projetado para poder usar ataques brutais que separa os oponentes. Também tem o punho de presos mordentes, dragão assassino, uma combinação de água corrente e vento giratório. Geralmente visto apenas quando Fang e Bomb usam um ataque combinado. Garou aprendeu a usar essa técnica usando cada estilo em uma respectiva mão. Vamos agora para o Maitogai. Maitogai ele tem uma força sobre-humana, mestre em arte marcial, sendo uma das referências em taijutsu, domínio de armas, bastante habilidoso como por exemplo o Muchacho, né? Bastante ágil, usando então chakra nos seus pés, ele pode escalar a superfície, ele pode aumentar sua velocidade com Shushins,
manipula a eletricidade, controle corporal usando portões, vou explicar sobre isso depois. Previsão analítica, ele além de prever, ele pode também rastrear os movimentos dos seus inimigos. Aumento de status usando seus portões também. Invocação, jutsu e paralisia. Ele também tem os portões, né, interiores, que são os portões interiores, são os seguintes, tá? São 8 portões nodos de chakra específicos do corpo de um ser humano. Eles limitam o fluxo geral do chakra dentro do corpo de uma pessoa. Abrir esses portões leva a pessoa a ultrapassar seus próprios limites, aumentando então exponencialmente a velocidade e a força, mas ao mesmo tempo danificando muito o corpo dessa pessoa. Primeiro portão, portão da abertura. Segundo portão, portão do descanso. Terceiro portão, portão da vida. Quarto portão, portão da dor. Quinto portão, portão do fechamento. Sexto portão, portão da alegria, onde as coisas começam a ficar mais tensas, onde o Maitogai, ele pode manipular o fogo, e também o Zayu Danmaku, com o pavão da manhã, que pode produzir uma série de socos rápidos que inflamam as suas mãos antes mesmo da fricção no ar. Portão 7, portão do choque. Aqueles que abrem esse portão secretam o suor azul brilhante de cada centímetro do seu corpo, que eminentemente evapora de sua própria energia térmica, criando então uma áurea. Depois de ser usado, o usuário ficará sob extrema dor e se tornará quase incapaz de lutar por um tempo. Ele pode usar a manipulação da vibração, também manipular o ar também, como por exemplo com o tigre diurno, onde ele pode lançar uma pressão de ar concentrada com oponentes para que expanda, né, violentamente quando entra em contato com o alvo. E o oitavo portão, portão da morte. Ele requer que o usuário esfaqueie, entre aspas, né, o seu peito com o polegar para poder direcionar o chakra. Abrir esse portão fará com que o sangue do usuário emane uma aura flamejante de vapor vermelho de todos os poros do seu corpo. O usuário ele vai receber temporariamente um poder muito além dos 5 Kages. O efeito colateral de abrir esse portão é a morte. O usuário se desfaz em cinzas depois de seu chakra acabar, ficando praticamente queimado de dentro para fora. Mas com ele, ele ganha pseudo voo, capaz de chutar o ar para se movimentar. Com o oitavo portão, a pessoa ela ainda pode manipular vibrações, o ar com o elefante da noite, onde pode criar poderosos anti-choque de ar com seus socos. Também pode ser usado à distância também. E é claro que também pode manipular o espaço de uma forma limitada. Ele distorceu o espaço com a sua velocidade. Mas Togai, ele sabe muito bem abrir e usar também corretamente todos os portões e as técnicas que ele ganhar abrindo esses portões. Vamos agora para o combate. A luta entre esses dois grandes lutadores jovens, um dos caras que usam artes marciais muito bem, principalmente quando são artes marciais que têm poder em si, né, de certa forma, Maitogai e Garou são a prova viva de que com grandes poderes, ou melhor dizendo, né, com grande força, técnica, habilidade, requer muito empenho e esforço, mas quem pode levar esse título é mais o Maitogai. Como sabemos, o Garou e o Gai, né, são excelentes combatentes, usam o fator de combate corpo a corpo muito bem e exploram suas habilidades até as últimas chances numa luta. Maitogai, ele é um cara que foi declarado pelo Madara como sendo um cara que deu uma luta tão boa quanto o Hashirama, se não o melhor, o cara que o melhor usa o Taijutsu já visto. Não é à toa que o Taijutsu se tornou tão invencível que poucos ninjas conseguem chegar ao nível onde ele chegou no seu auge, cara. Ninguém conseguiu superar o Maitogai até hoje. Mas nessa luta nós temos aí que levar em consideração o seguinte: Maitogai dificilmente ele vai abrir logo de cara todos os portões, e principalmente ele iria abrir o sexto, o quarto, o terceiro portão logo de cara. Não. Por quê? Para ele tomar essa atitude como essa, ele tem que ter certeza que seu oponente ele é um cara que pode matar ele, né? O que a situação numa luta requer que ele use isso. Por exemplo, na luta dele lá contra o Kisame, aquela situação que era muito importante porque o Kisame não pudesse espalhar a informação para os outros membros da Akatsuki, né, vulgo Madara, vulgo Obito também, que estavam lá comandando a guerra, né, para não espalhar onde o Naruto estava. Então vai depender muito da situação da luta dele com o Garou, onde vai estar. Mas vamos imaginar que primeiramente um cenário onde o Gai ele irá usar suas capacidades sem precisar usar os portões. Esse cenário poderia ser devastador para ele. Afinal, Maitogai, com sua força normal, ele é capaz de bater de frente contra Jonins de elite, enfrentar alguns membros da Akatsuki, mais fracos entre aspas, tá? Mas assim, ele, para não sofrer dano fatal, ele precisa, ou precisava, tá? Usar seus portões numa luta, caso precisasse. Por exemplo,
Com os Nunchakus, ele poderia sobreviver aos ataques do Kisame, mesmo que se tivesse com 30% de chakra, né? E ele ainda assim conseguiu resistir ao ataque de um membro da Akatsuki. Por mais que o Gai ele tenha uma força pros padrões de Naruto bem acima da média, sem usar os portões, o Garou, mesmo quando não está no seu auge, né, que é a nossa forma monstro, ele sozinho desafiou toda a sociedade dos heróis, desde os mais baixos níveis até os mais altos. Por exemplo, quando ele estava na sala com vários heróis e criminosos, ele fez uma brutalidade com todo mundo lá. Feriu gravemente o Tank Top Master e rachou severamente a parede atrás dele. Causou vários brutais no Tank Top Crew. Ele também foi capaz mesmo de vencer o Metal Bat, um herói de classe S. Mas você também pode estar me perguntando aí, mas Thiago, a força do Garou e do Maitogai não é muito distante, não é verdade? E eu te respondo, jovem. À primeira vista você pode até pensar que realmente não é. Mas o que coloca a diferença entre o Garou e o Maitogai é uma diferença bem enorme. Se comparado ao Gai, o Garou ele tem uma vasta habilidade e técnica com poder absurdo que, combinado com a força dele, o que obviamente vai aumentar bem mais do que o Gai tem na sua condição normal. Então é o seguinte, as técnicas do Garou, punho de água corrente, por exemplo, punho de presas e todas as outras habilidades que ele tem, além de ter uma combinação de golpes extremamente rápido, crítico e poderosa, podendo até mesmo derrotar monstros tão poderosos quanto também heróis de classe S, misturado a isso, Garou tem uma velocidade bem acima do Gai, além de que também no combate corpo a corpo entre Garou e Gai, a maior vantagem do Garou é a sua adaptação, não só em golpes, mas como também que o seu oponente vai usar contra ele. Por exemplo, se adaptar numa luta, numa situação, numa luta geral, né? Como por exemplo, bloquear golpe do Maitogai com facilidade, fazer contra-ataque com mais facilidade, se adaptar não só também as armas que o Gai possa usar, mas como também a força que ele vai desferir no Garou. Agora, o maior problema pro Garou é se o Maitogai abrisse seus portões. Aí as coisas sim começam a ficar complicadas pro Garou. Eu acredito que o Maitogai só começaria a ter uma vantagem melhor para ele caso ele liberasse o sexto portão em diante. Por exemplo, se o Gai liberasse o sexto portão, ele poderia usar a técnica dele, Asa Kujaku. A Asa Kujaku é uma técnica que o Maitogai ele pode fazer, constituir em perfurar o inimigo com vários socos rápidos. Os socos tão rápidos que pegam fogo. Os socos por si só, a potência junto com o fogo e a velocidade, é muito dificilmente o Garou conseguiria escapar nessa forma normal. Ainda mais que o caso que o Maitogai pegar o Garou de surpresa, caso ele conseguisse fazer isso, né? O outro portão bastante forte pro Gai é o sétimo portão, onde o Gai também fica mais forte, mais rápido, mas como também fica incapacitado, tem perde um pouquinho de resistência do seu corpo, mas ele ganha poder. No sétimo portão ele pode usar a Ryudora, que é uma técnica muito poderosa que cria uma incrível imensa pressão de ar, forma de um tigre. O Gai chegou a usar essa técnica contra o Kisame, criando então uma explosão maior que uma ilha. Usou também contra lá o Madara e seu Susanoo, cambaleando ele, criando uma grande explosão. Enfim, eu acredito que a partir do momento que o Gai vai abrir seus portões, sendo mais específico o sexto e o sétimo portão, o Garou na sua forma normal, ou básica, como você queira, tá? Sem virar monstro, o Maitogai sim venceria, teria grandes condições de vencer. Mas também, dependendo da ocasião que essa luta fosse chegar. Poderia, né, chegar a causar um ferimento sim mais grave do que o Garou chegou a levar em alguma outra luta aí contra outros heróis. O Garou poderia sim ter seu corpo muito prejudicado. Agora, o Garou monstro, as coisas ficam mais equilibradas. Porque se pegarmos lá na webcomic, Garou aguentou os socos normais consecutivos do Saitama, mostrando então que a sua resistência ela aumentou em um nível absurdo, considerável. O que é bem provável que sim, ele resistiria a todos os ataques do Maitogai de sexto ou sétimo portão. Além do mais, Garou também resistiu à cabeçada séria do Saitama. Continuando na webcomic, Garou aguentou um soco normal do Saitama que mostrou pouca ou nenhuma reação, cara. Além disso, Garou também na sua forma monstro, ele pode dar blitzes com bem mais facilidade e com força do que ele dava antes. E ele fez isso com o Saitama. Por fim, qualquer ataque forte que o Gai vai dar no Garou, o Garou irá se desviar e atacar o Maitogai com mais força do que ele fez lá contra o Saitama, por exemplo, né? Agora você pode pensar, mas Thiago, o Maitogai ele pode aumentar sua velocidade e assim ficar mais rápido que o Garou. Sim, jovem, ele pode, mas tem dois problemas. O primeiro é que o Maitogai, para ele aumentar a sua velocidade significativamente, ele teria que abrir o oitavo portão, o portão da morte. O segundo motivo é que mesmo que ele não abra o portão da morte, ele ainda será inferior ao Garou, pois o Garou ele é capaz de reagir e ser mais rápido que o Flash velocidade da luz. Por consequência, o Flash velocidade da luz, ele tem essa velocidade. E nessa luta dele, tanto na webcomic como também que tá rolando lá no mangá, o Flash ele estava se esforçando ao máximo e ainda assim ele era inferior ao Garou.
o Garou, ele se mostrou tá muito acima do Flash naquela luta, naquela ocasião, naquela luta lá que tava lutando até mesmo com o Esperma lá, né? Então, tipo assim, é um outro nível de velocidade. E eu nem esqueci de citar os feitos, foi força dele em si, né? Cara, o cara é capaz de dividir a centopeia sábia ao meio. Garou, altamente no mangá, ele está se mostrando sendo um monstro superior ao Boros, principal Orochi e o próprio Orochi. E pra provar novamente que o Garou, monstro, encararia o Maitogai de frente de boas, Garou enfrentou Orochi, tancou os raios de energia dele, e isso tudo antes dele, do Garou, se transformar num monstro completamente. Por mais que o Gai, ele ainda assim tenha a capacidade de causar um ferimento grave no Garou, o Garou, ele ainda assim continuará a lutar e vai se regenerar o mais rápido possível. Como ele fez lá quando ele estava enfrentando o Darkshine, né? Ele estava perdendo para ele no início porque estava gravemente ferido e teve sua caixa torácica, né, quebrada. O portão 8 do Maitogai é o portão da morte. A última carta do Maitogai que ele poderia dar. Esse portão, ele iria levar o Maitogai ao limite extremo. Basicamente, o Maitogai, ele iria tornar mais poderoso do que os 5 Kages juntos. Ele foi capaz de ferir o Madara de Jinchuriki gravemente. A potência do soco do Gai era tão poderosa que afetava internamente o corpo do Madara. Por mais que a luta contra o Madara e o Gai tivesse tendo uma ajuda ali do Kakashi, Minato, Gaara, o Maitogai quase venceu a luta. Madara, ele só não morreu naquela ocasião com o último golpe do Gai por causa que o Madara, ele tinha um fator de cura muito alto. Ele tinha um DNA do Hashirama dentro de si. Com o golpe do Seiku, que é uma técnica, né, do Taijutsu altamente proibida de todos os usuários que ativam o 8º portão para ter acesso a ela, essa habilidade se constitui em dar 5 socos tão potentes que são capazes de pressurizar o ar, criando canhões de ar. Essa técnica também é tão poderosa que até o Uchiha Madara reconheceu que ser atingido pelos 5 socos dele seria um problema muito grave para ele. Também tem uma técnica também chamada Yagai, que é o último golpe dele, né? A técnica mais poderosa dele, e ela permite, né, com que o Gai acumule todo o seu chakra. Depois dele acumular, ele libera esse chakra para todo o seu corpo, formando então uma aura de um dragão. Então ele corre para poder atingir o seu oponente. No caso que ele usou para poder atingir o Madara, né? Ele usou essa habilidade. A velocidade dessa técnica é tão devastadora que ela começa a distorcer o espaço. O que o próprio Madara assumiu que o Gai, com essa técnica, quase tinha matado ele. O que podemos presumir que, por mais que o Garou tenha velocidade extrema, seria complicadíssimo dele conseguir evitar, ou pelo menos, um soco ou chute do Maitogai. Um ataque do Gai que poderia ser fatal no Garou, só não internamente, tá? Não só internamente, mas como também despedaçar o corpo dele internamente também, Garou estaria impuros em sérios problemas. E nesse momento da luta, ela poderia ser decidida na resistência, quem poderia aguentar mais lutar, né? E sabemos que a vantagem do Maitogai, ele não teria essa vantagem, né? Porque assim, o desgaste do 8º portão, ele é enorme. Além de ficar sem chakra e manter os outros portão abertos, seus ossos vão começar a se quebrar ali com o impacto de algo que ele vai atingir. E pensando nisso, o Garou, ele poderia vencer por tempo. Mas como eu falei, o ataque do Yagai no Garou seria fatal e poderia sim sacramentar a vitória, entre aspas, do Gai, pois poderia despedaçar o corpo dele todo, assim como ele fez com o Madara. O Garou, ele não tem um fator de cura tão bom quanto o Madara, por isso seria o fatal pro Garou. O porquê, entre aspas, a vitória? Porque o Maitogai, ele também morreria no processo. Pois o 8º portão, ele é o portão onde vai dar poder para ele, mas poder, mas como também dá a morte, a garantia da morte para ele. Quem vence? Bom, seria muito injusto eu falar que o Maitogai, ele vence por ter uma vantagem de dar golpes fatais, mas também seria muito injusto eu falar que o Garou vence por ele ter praticamente a maioria das habilidades, vantagens sobre o Gai, como força, velocidade, habilidade, adaptação, enfim. Mas eu acredito que ambos têm condição de vencer. E o caso, se chegasse ao ponto onde o Garou monstro e o Gai contra o portão se enfrentassem, a chance do Garou vencer é um pouco maior do que ele ter a vantagem do tempo em fazer o corpo do Gai se deteriorar. Agora, se o golpe do Gai acertar o Garou, rapaz, aí sim poderia sim ser fatal pro Garou, o que poderia sim acontecer. Por isso, eu acredito que essa luta daria um empate. Agora eu quero saber de você, quem você acha que vence, Garou ou Maitogai? Comente aqui nos comentários o que você acha, quem você acha que vence. E claro, não perca essa oportunidade, se inscreva no canal para você não perder nenhum outro duelo mortal envolvendo Garou, Maitogai, qualquer outro personagem que você goste. E também comente aqui nos comentários o seu duelo mortal, o seu próximo duelo mortal que você quiser que eu traga aqui. Vai ser uma enorme honra para mim trazer o seu duelo mortal. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.